Queridos irmãos, como nós já estamos acostumados a abrir as nossas Bíblias, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2 agora, vamos ler os versículos 5 e 6, que nos restam para fechar aquele tópico, aquele ponto que eu chamei a atenção dos irmãos, que os verdadeiros chamados de Deus não usam o Evangelho com pretextos escusos. Nós falamos disso do versículo 3, quando o apóstolo Paulo diz que ele não tinha erro na sua doutrina, ele não tinha impureza e nem tinha truque. Tem até um apóstolo aí hoje, na televisão, chamado Agenor Truque. Não é isso? É Duque, né? Achei que era Agenor Truque. Porque usa do truque, não só ele, mas os seus comparsas, E depois nós vimos, no versículo 4, que o apóstolo Paulo, ele diz que Deus não havia confiado o evangelho a ele à toa. Pelo contrário, Deus o aprovou para isso. E como foi que Deus aprovou o apóstolo Paulo para lhe confiar o evangelho? De que forma ele fez isso? Deus examinou o coração do apóstolo Paulo. Isso nós vimos semana passada. Agora, a partir de hoje, nós vamos ver os versículos 5 e 6. Dizem assim, capítulo 2, 5 e 6, 1 Tessalonicenses. Porque nunca usamos de palavras lisonjeiras, como sabeis, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem ainda de outros, quando podíamos ser-vos pesados como os apóstolos de Cristo. Então, aqui nós fechamos algumas Bíblias, o versículo 6 fica até outros, Não buscamos glórias dos homens, nem de vós, nem de outros. Mas, para nós fecharmos aqui o assunto que nós estamos falando, e o assunto é este: o verdadeiro enviado de Deus não usa o evangelho com pretextos escusos, não usa. Ele não usa de engano, ele não tem interesses impuros e nem tampouco usa de truques, de trapaças para o reino de Deus. Nós vimos também que é uma pessoa totalmente aprovada por Deus. Deus chamou, mas ele passou pelo cadinho, Ele colocou o ouro dentro do cadinho e no fogo, para retirar suas impurezas. E depois disso, retirando as impurezas, coloca aquele metal valioso em seu propósito, em seu funcionamento. E agora nós vamos ver no versículo 5 que o apóstolo Paulo explica o que é falar de modo a agradar os homens. Ele diz: porque nem mesmo em momento algum em palavra de lisonja tornamos, como vocês sabem, nem em pretexto de ganância. Deus é testemunha, assim que está no original grego. Um tanto diferente da nossa compreensão, mas com as palavras apropriadas, dirigidas pelo Espírito Santo que inspirava o apóstolo no momento da escrita. Paulo continua agora, irmãos, no versículo 5, dizendo o que um verdadeiro servo de Deus não faz. Agora ele se defende da acusação que muitos que passavam em Tessalônica faziam dele, de Silas e Timóteo, dizendo que ele era um lisonjeiro interesseiro. Os irmãos sabem que a lisonja é uma bajulação. Existe bajulação por pura bajulação, porque tem gente que gosta de bajular mesmo, e tem outras que têm interesses secundários. Por isto, é desta última que o apóstolo Paulo se defende. Ele diz: eu não estou lisonjeando ninguém, até porque não estou aqui para agradar homens. Não é isto? Então, o João Calvino, ele dizia que aquele que deseja agradar a homens deve, por necessidade, curvar-se vergonhosamente à lisonja. Ele deve se curvar à lisonja. Enquanto aquele que está atento ao dever, com uma disposição honesta e sincera, guardará distância de toda aparência de lisonja. Uma pessoa que quer realmente fazer a vontade de Deus, na palavra da pregação, ele se afastará da lisonja, porque se ele sobreviver da lisonja, ele sempre terá que se curvar
diante de homens que o bajulem. Ele vai viver encurvado sobre isto. Para agradar homens, você tem que lisonjeá-los, falar o que exalta o ego deles, como Absalão, diz a Bíblia, o filho do rei Davi, em 2 Samuel 15, 6. Lá o texto diz que Absalão furtava o coração do povo, a fim de desviá-lo do seu pai Davi. Os irmãos que conhecem a história sabem que Absalão usou de um pretexto de piedade para atrair os seguidores de seu pai a si, quando ele queria tomar o trono do seu pai. Todas as pessoas que iam buscar um conselho com o rei Davi, antes de entrarem no palácio, eles se deparavam com Absalão à porta do palácio. E Absalão dizia para eles assim: meu pai não pode atender vocês hoje, mas eu estou aqui. Olha como eu gosto de vocês. E ele dizia: ah, quem dera eu pudesse pegar todos os problemas de Israel e resolvê-los, porque eu sim amo Israel, meu pai não. Meu pai não tem tempo para as pobres ovelhas do Senhor. E o povo dizia: meu Deus, que príncipe. Além de bonito, né? Absalão era um homem muito bonito. Cabelo assim que chegava a pesar 2 quilos quando ele cortava. Cortava uma vez por ano, viu, Fábio? Você não ia ganhar dinheiro com ele, não. Mas também você podia cobrar o preço que você quisesse. Além de ser príncipe, o cabelo era grande, né? Então, Absalão, quando cortava o cabelo, chegava a dar 2 quilos de cabelo por ano. E aquele homem belo com palavras lisonjeiras, diz o texto bíblico, furtava o coração do povo. Você sabe o que é isso, irmãos? Furtar o coração é você falar o que a pessoa quer ouvir, de tal modo que ela acredite que você realmente pensa aquilo. Porque tem uns palhaços que falam que o povo quer ouvir, mas todo mundo está vendo que é palhaçada. Até quem está ouvindo a lisonja dele sabe que o cara está trucando. Sabe? E mesmo assim fica: ai, esse pastor é uma benção. Ele é uma peste, isso que ele é. É uma peste, porque a Bíblia não nos chamou para falar o que o povo gosta de ouvir. Não somos autorizados a furtar o coração de seu ninguém. Nós temos que falar aquilo que a palavra de Deus ordena que falemos e pronto, não somos donos dela, somos transmissores da mensagem de Deus e que façamos isto com toda lisura, com toda transparência do que é a palavra do próprio Deus. E Paulo chama quem como testemunha? Os próprios. Ele diz assim, os próprios Tessalonicenses, versículo 5, versículo 5, porque nunca usamos de palavras lisonjeiras, como sabeis. Vocês sabem que nós não fazemos isto. Sabe o que é uma igreja acusar? Uma igreja ou pessoas de fora acusar um pastor, um pregador, um servo de Deus, verdadeiramente servo de Deus, e eles acusarem, e a igreja, não, nós sabemos que ele não é assim. Era isto que Paulo estava dizendo. Vocês não devem levar para casa a conversa deste povo, porque vocês sabem disto, que nós não agimos desta forma. Vocês sabem de tudo o que eu estou falando, porque eu falei quando estive com vocês. Mas veja, irmãos, que o coração do ser humano sempre é inclinado à dúvida, ao recuo e à desconfiança. Por isso Paulo diz no final do versículo 5, ele diz, nem houve um pretexto de avareza, e diz, Deus é testemunha. Olha, primeiro ele chama os Tessalonicenses como testemunha do que Paulo havia falado. Estão entendendo? Paulo diz assim, nós nunca falamos lisonjas para vocês. Vocês sabem disso, falamos. Agora ele diz, nunca tivemos um pretexto, não é fala. Pretexto é intenção. É algo que está dentro do coração, e como os Tessalonicenses não podiam conhecer o coração de Paulo, ele diz, Deus é testemunha. Vocês só sabem do que nós falamos, e vocês sabem que é mentira a acusação que eles falam. Mas vocês não sabem o que está no nosso coração. Porque eu posso não lisonjear vocês, mas dentro do meu coração eu tenho outros interesses. E Paulo diz, nem na boca e nem no coração.
Na boca vocês são testemunha, no coração vocês não podem, mas Deus é. Deus conhece. Ao chamar Deus como testemunha, o apóstolo se defende também da acusação das intenções, das motivações, dos pretextos internos que percorrem o coração de muitos pregadores em nossos dias, ainda que estes pregadores falem a verdade. Um pregador fala a verdade, mas somente Deus pode sondar os corações. Ainda que ele fale a verdade. Você quer ver um exemplo? Volte aí algumas páginas. Vá para Filipenses, no capítulo 1. Apóstolo Paulo diz, a partir do versículo 14, ele diz assim: e muitos dos irmãos no Senhor, adquirindo confiança com as minhas prisões, estão muito mais corajosos para falar a palavra, sem temor. Imagina, Paulo estava querendo dizer como se fosse assim: comigo solto, os irmãos ficavam tudo quietinho, parado, mas quando eu fui preso, eles se encheram de coragem. Olha o verso 15 agora. Alguns de fato até pregam a Cristo por inveja e contenda, olha. E outros também de boa vontade. Uns pregam a Cristo por contenda, não sinceramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões, mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa? Não obstante, de todo modo, seja na pretensão, seja na verdade, Cristo seja pregado, e nisto me regozijo, sim, e me regozijarei. Amém? O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ele está falando que, desde que você pregue o Evangelho verdadeiro de Cristo Jesus, não importam as motivações que estão te levando a isso. Tem gente que prega Jesus por inveja, mas prega o verdadeiro Evangelho, mas ele prega motivado por inveja. Tem gente que prega Jesus Cristo, o verdadeiro Evangelho, motivado por uma disputa, por uma contenda. Fulano prega bem, eu vou pregar melhor. E aí ele prega a verdade, mas com a intenção de disputar com o irmão que prega bem. A intenção está errada, mas a pregação está correta. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, não importa o que move esta pessoa a pregar, desde que pregue o verdadeiro Evangelho. Veja bem, guarda isso aqui, no dia do juízo, Deus vai cobrar dos ouvintes. Dos ouvintes. Se algum ouvinte descobriu a má intenção daquele pregador, porventura tenha descoberto, então você prega por disputa, né? Não vou mais ouvir o que você prega, não. Deus vai falar no dia do juízo para você, mas peraí, ele pregava por disputa, mas a verdade que ele pregava era da minha palavra ou era uma mentira? Não, era a tua palavra verdadeira. Então não importa, você será julgado pelo que você ouviu. Você não será julgado pelas intenções daquele pregador. As intenções dele eu vou julgar daqui a pouco. Eu vou chamá-lo, e quando ele sentar nessa cadeira que você está aí eu vou perguntar para ele, quais foram as intenções que você pregou minha verdade? Aí, meu filho, o papo é só com ele. Vai e você descobre que um pregador verdadeiro tem más intenções. Se você tiver amizade, chame, converse, fala, muda as intenções. Porque você prega a verdade, mas suas intenções estão ruins diante de Deus. Chame ele e fale. Agora, não desobedeça a palavra que ele está pregando, se ela é a verdade. Deus não perguntará isso no dia do juízo. Deus vai perguntar no dia do juízo para os ouvintes, se aquele pregador estava falando a verdade. Se sim, então, os interesses não devem mover você. Agora, quando este pregador chegar na cadeirinha, meu amigo, aí Deus vai falar, vem aqui. Você sabe quais eram suas intenções para pregar meu evangelho? Você estava disputando com outro pregador? Você acha que isso eram as motivações para pregar a minha verdade? Como é que é esse negócio? E como essa pessoa vai se explicar? Paulo diz que na época dele, que ele estava preso lá, né, quando ele escreveu a carta aos Filipenses, ele estava preso. Paulo diz que tinha gente que pregava a verdade do Evangelho
só para ver se Paulo ficava mais aflito na prisão. Olha que interesse maligno, irmãos, mas pregando a verdade. Os irmãos estão percebendo a diferença? Agora volte mais páginas ainda para trás. Para trás de Filipenses, lá em Gálatas, capítulo 1, também. O versículo 7, 8 ao 9, Paulo diz assim, o qual, ou seja, o evangelho, né? Não é um outro, entretanto há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Porém, ainda que alguém, nós ou um anjo do céu vos pregasse algum outro evangelho, além do que vos pregamos, que seja ele amaldiçoado. Como já vos dissemos, digo-vos agora novamente, se algum homem pregar-vos algum outro evangelho, além do que recebeste, seja ele amaldiçoado. Olha a diferença. Aos Filipenses, Paulo dizia, que importa, desde que Cristo seja pregado. Aqui ele diz, seja amaldiçoado. Onde mora a diferença? Os de Filipenses pregavam a verdade, com motivações falsas. Estes aqui pregavam a mentira, outro evangelho. E Paulo os condena ao anátema. Saiba esta diferença. Quando alguém sobe ao púlpito e prega o falso evangelho, anátema, amaldiçoado, você não é obrigado a obedecer e nem receber aquela palavra. Não importa a intenção. Ai, pastor, mas ele tem tanta boa intenção. Não interessa. O que ele está falando é falso. É o que ele fala que vai ser apresentado no dia do juízo. As motivações são boas, não importa. Ele está falando a verdade? Não. Então pronto, é amaldiçoado, é anátema, é o que diz a palavra. Agora o outro de Filipenses, ele tinha más intenções, mas o que ele dizia era verdade. Então que pregue. Se alguém vier falar para mim assim, ei pastor, você viu fulano de tal? Ele tinha um interesse lá, né, de ganhar tantas pessoas lá e pregar o evangelho com aqueles interesses. Tá, mas o evangelho que ele pregou era verdadeiro? Era, então deixa ele pregar. Os interesses dele ele vai prestar conta com Deus, mas a palavra que ele pregou, se for verdade, nós temos que obedecer, porque senão seremos julgados. Agora o cara sobe no púlpito, fala um monte de abobrinha, de besteira, e o povo, não, mas o que importa é as boas intenções. Não, o que importa é a verdade. Ele pregou a falsidade? Anátema, maldito. É isso que diz a Bíblia. Voltando então para o nosso texto, o apóstolo Paulo, ele diz isto. Ele diz que não tinha nenhum pretexto de ganância no coração dele, como Deus era testemunha. E mesmo que não usasse palavra de lisonjas, esses missionários poderiam ter avareza no seu coração. Mas Paulo diz que não. Não. E Deus que conhece, olha o final do versículo 5, aliás, do versículo 4, né, que nós lemos semana passada, ele diz, a Deus, não para agradar homens, mas a Deus quem prova os nossos corações. O que nós falamos no grego, que é esse prova os corações? Continua examinando os corações. Você foi aprovado por Deus para ser um pregador da palavra? Você subiu a este púlpito ou outro púlpito para pregar a palavra de Deus aprovado? Lembre-se, Deus te aprovou, mas Ele vai continuar te sondando para saber se você vai continuar pregando a verdade até o fim de sua vida. Quantos nós já vimos que começaram certo e terminaram no aborto? Usando aqui a expressão do pastor Elias. Quantos começaram bem, sendo bons teólogos, bons pregadores, mas terminaram no infarto teológico? Usando as palavras do pastor Elias. Tem muitos? Tem muitos. Citando um deles, Caio Fábio, por exemplo. Quem conheceu este homem na década de 90, não havia. Olha, em termos de inteligência, o cérebro, a mente do cara, no meio evangélico, eu não conheço. Ninguém mais inteligente do que ele. Não conheço. Em termos da inteligência no meio evangélico. Agora, na parte teológica, ele já foi um referencial na década de 90. Hoje,
é um infarto teológico. Paulo diz que Deus continua examinando os corações. Deus continua, não é porque Ele te aprovou um dia que Ele vai largar você para lá, não. Todo santo dia que você subir no púlpito, Deus está lá, esquadrinhando, né? Colocando seu coração em quadros e examinando cada quadrinho, para saber se de fato você continua verdadeiro naquilo que você prega. Hernandes Dias Lopes diz assim: Paulo não pregava para arrancar o dinheiro das pessoas, mas para arrancar-lhes do peito o coração de pedra, a fim de receber um coração de carne. Paulo não buscava lucro, mas salvação. Sua recompensa não era dinheiro, mas vidas salvas. Os motivos de Paulo em fazer a obra de Deus eram puros. Ele não fazia do ministério uma plataforma para se enriquecer. Ele não estava atrás do dinheiro das pessoas, mas desejava a salvação delas. Este era o desejo de Paulo. E agora, partindo para o versículo 6, para nós encerrarmos, no versículo 6 que diz: e não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem ainda de outros. Paulo defende-se da acusação de querer a glória dos homens. Veja que é o contrário do versículo 5, não é isso? No versículo 5, Paulo não lisonjeava os homens, e agora no 6 ele também não busca lisonja. Eu não quero receber glória de vocês, tanto como eu não quero também glorificar vocês. Eu não estou aqui para agradar vocês, nem quero que vocês me agradem. É isso que Paulo está dizendo. Nem buscando glórias dos homens, nem deles, nem de outros, tendo poder em ser um peso, como apóstolo de Cristo, diz o verso 6. Hoje, meus irmãos, o que nós mais temos visto nas igrejas é um culto à personalidade. Eu falei para os irmãos de um pastor chamado Joel Osteen, Estados Unidos. A igreja dele é enorme, né? Ele é igual aquele rei Assuero, né? Assuero, meu pai teve 120 províncias, eu tenho 127. Aí fez uma festa de 6 meses. Uma festa, com vinho e carne, 6 meses, para o povo todo. Todo mundo, o povo inteiro. Todo mundo bêbado e barrigudo de carne. 6 meses. Tem gente falando, eu queria um rei assim, né? Eu estou vendo esse povo. Você queria um rei assim, né? Foi naquele episódio lá que deu aquele problema com a rainha, né? Que ele chamou Vasti para poder entrar e não sei o que, se exibir, ela não quis. Enfim, foi a oportunidade lá que Deus utilizou para colocar Esther, né? Como rainha. Mas Joel Osteen, esse pregador lá nos Estados Unidos, ele é igual a Assuero. Ele fala que o pai dele só tinha 6 mil membros. Ele tem 20 mil. Falei, então faz uma festa de 6 meses também, né? Com churrasco e tal. Ele diz o seguinte quando ele entra para pregar. Quando ele entra para pregar na igreja, que a igreja dele é uma belezura, é um absurdo, né? É mais linda que qualquer anfiteatro. Então, aquelas luzes, aqueles jogos assim, aquela coisa meio penumbra. E aí quando o louvor termina, aquele louvor que vai tocando, entrando no seu cérebro até entrar em sua alma, atravessar o teu espírito e te jogar na sepultura. Enfim, é um louvor assim terrível. Para eles é bom, né? Aí, quando chega a vez dele entrar, aí apaga todas as luzes. Aí tem uma entrada separada, diferente, e aí aquelas fumaças sobem assim, que as luzes começam a piscar, e Joel Osteen entra, meio correndo assim, ele é todo legalzão, e aí faz uma piada a igreja, tá todo mundo na risada, nós temos que descontrair, e a palavra dele é 5, 10 minutos, acabou, pregou, foi embora, todo mundo. Alguns pastores dos Estados Unidos chamaram ele e disseram, rapaz, mas por que você não prega a palavra? Você só faz graça, você só quer... Né? Tem um aqui no Brasil também que faz isso. Você só faz o povo piadista, não sei o quê, aquele negócio assim, interesseiro e tal. Você não fala das verdades da Bíblia. Ele falou, Deus me chamou para alegrar o povo. Já basta vocês falando de inferno. Eu falo do céu. Foi essa a resposta dele. E você acha que o povo não aplaude? Você acha que o povo realmente não aplaudiu e concordou? Falou, olha que legal. Joel Osteen teve a resposta.
Deus não chamou ele para falar do inferno. Deixa John Piper falar, deixa MacArthur falar, vamos falar agora de céu com Joel Osteen. E ele mesmo reconheceu e disse isso, e todo mundo se calou, e agora todos aplaudem, vão para a igreja dele, aquela coisa toda. E no dia do juízo, Deus vai chamar ele, como a mim também, qualquer outro pregador, e vai colocar ele lá e falar: por que você não pregou sobre minhas verdades? E ele vai tentar dizer o que ele disse para John Piper. Ele vai tentar dizer: porque o Senhor me chamou para pregar a alegria e não a condenação. A cara de Deus. Não sei o que Jesus vai falar, né? Se é que ele é chamado, Jesus vai dizer: eu te chamei para pregar todo o meu conselho. Todo. Não omiti nada. Se é que chamou para pregar. Se não, Jesus vai falar para ele: para começar, nem te chamei. Nunca te conheci. Eu estou falando a melhor das hipóteses. Por isso, esta grande responsabilidade. Hoje em dia, muitas igrejas têm um culto à personalidade. O irmão Tiago estava me falando antes do culto ali: pastor, que diferença de onde eu passei por agora. Este momento aqui mostra onde é que eu estava. Onde eu estava, o culto de primícia era totalmente diferente. Sabe o que era o culto de primícia antes? Todo mundo levar dinheiro para o pastor, não é para a igreja não. É para o pastor, levar dinheiro para o pastor, porque primícia tem que ser para o pastor. E levava, né? No caso, o apóstolo, né? E aí ia levando, é primícia, não sei o quê. Aí chega aqui, quando ele veio para a nossa igreja, primícia é o quê? Aqui nós ajuntamos alimentos para as pessoas necessitadas. Nossa, que diferença! Que diferença! Meus irmãos, as pessoas querem um culto a si. Elas querem se transformar em uma personalidade a ser cultuada, a roubar a glória de Deus nos púlpitos. Muitos pastores, missionários, apóstolos, como se fossem, e outros tantos da liderança, estão sendo vistos como ídolos pelo povo. Eles passam essa imagem e o povo compra. Paulo tinha autoridade para ser um peso aos Tessalonicenses. Olha o que ele diz no final do versículo 6. Quando podíamos servos pesados, como apóstolos de Cristo. Você sabe o que Paulo está dizendo? Eu, como apóstolo de Cristo, e meus 2 companheiros de trabalho, Silas e Timóteo, temos o direito de ser um peso para a igreja, no sentido de que a igreja nos sustente. Paulo está dizendo: nós podemos sim, porque fomos comissionados e enviados por Cristo para pregar o Evangelho, e Jesus falou que aquele que prega o Evangelho viva do Evangelho. Nós temos o direito de viver da igreja sim, mas Paulo, ele disse o seguinte: eu abri mão disso para que o Evangelho possa fluir sem prejuízo entre vocês. Os apóstolos modernos não só abusam de um poder sobre os crentes que eles não têm, como também é um poder que não existe sobre eles. Ninguém os outorgou. Ninguém deu este poder aos apóstolos de hoje. Ao contrário, eles usurparam este poder. Falando de apóstolo, teve um irmão que chegou aqui na nossa igreja, não foi na nossa igreja, né? Foi no nosso seminário, quando nós tínhamos aqui o seminário. Chegou aqui, falou: pastor, estou preocupado. Falei: o que é? É que o apóstolo de onde eu era, ele disse que se eu saísse debaixo, o presbítero Alex lembra disso, né? Ele disse que se eu saísse da igreja dele lá, eu estaria sujeito à maldição. Porque eu estava saindo de debaixo da cobertura dele, e agora eu estaria sujeito a qualquer maldição. Eu estou preocupado, porque eu saí debaixo da cobertura dele. Até brinquei com ele, falei: é cobertura de chocolate ou de morango? Aí, não, pastor, é sério. Falei: não posso levar a sério uma coisa dessa. Não posso. E nem posso deixar você sair desse seminário pensando isso. Você vai ser liberto desse pensamento. Todos os crentes estão debaixo única e exclusivamente da cobertura do sangue de Jesus.
Segundo lugar, Jesus Cristo colocou verdadeiros pastores para serem autoridade eclesiástica sobre a tua vida. Isso é óbvio. Você é livre para congregar na igreja que você quiser. Se você chegar ao seu pastor e disser, pastor, não quero mais congregar aqui, eu quero congregar em outra igreja, e se quiser dizer os motivos, até bom que diga, porque talvez os motivos possam ajudar o pastor de onde você está saindo a melhorar a igreja que ele pastoreia. Tá? Então fale. Mas não saia da igreja porque eu cheguei na igreja e ninguém me cumprimentou. Eu cheguei na igreja e ficou olhando que eu estava com sapato velho. Para com isso, irmãos. O povo e outra. Isso eu estou falando para quem usa isso para sair, né? Agora deixa eu falar do outro lado. Porque tem crente que olha mesmo. Tem crente que olha mesmo, que o outro chega na igreja, ele fica olhando como se ele fosse superior. Olhando com desdém para aquela pessoa. O tipo do olhar parece que realmente está julgando aquela pessoa, não dá atenção devida, não dá o abraço devido, não tem a boa receptividade que os irmãos em Cristo devem ter. O que faríamos se chegasse um dos nossos irmãos africanos, moçambicanos aqui, que nós cuidamos deles de distância, e se chegasse aqui, como iríamos receber? Esse aí eu abraço, hipocrisia. Hipocrisia, porque se não abraça o que está aqui, abraçar o outro é para sair na televisão. Igual os fariseus faziam. Os fariseus davam R$100 para pobre, mas se todo mundo estivesse olhando. Se tivesse só ele o pobre, ele passava de longe. Mas se todo mundo estivesse olhando, vê lá se não é o que Jesus fala. Eles gostam de dar oferta nas praças e nas sinagogas. É em locais de movimento. Porque as pessoas iriam olhar e dizer, que piedade, que pessoa generosa. Mas quero ver ele fazer isso fora das câmeras. É isto que eu quero. É isto que Jesus quer de cada um de nós. É você receber cada um dos irmãos, independente de sua condição social, financeira, cultural. É recebê-lo como irmão em Cristo, salvo pelo mesmo sangue que você foi salvo. E que te fez irmão. Quebrar essas malditas panelas que existem. Eu só converso com ele. Isso é maldição. Paulo não se preocupava em agradar homens. Ele disse aos Gálatas, nós lemos do 7 ao 9, né? Mas no 10 ele fala, sabe o quê? Olha o que Paulo fala aos Gálatas. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Paulo dá uma rachada naqueles falsos pregadores que pregavam um outro evangelho. E ainda diz para os Gálatas, se eu quisesse agradar homens, se eu quisesse agradar vocês, não seria servo de Cristo. Lembrando aos irmãos, como eu falei nas mensagens anteriores, né? Mas preciso fazer essa ressalva para não ficar um mal entendido. O pregador não procura agradar homens, mas o pregador nunca deve ser mal educado com os homens. Eu posso e devo pregar toda a verdade de Deus, mas eu devo amar você, eu devo ter compaixão de você, eu devo querer você dentro desta verdade, mas jamais ferir você pessoalmente, com as minhas palavras, nunca. Firme nas palavras do Senhor, mas sempre suave com as minhas palavras. Este é o perfil que o pregador precisa ter. Paulo não procurava agradar ninguém, mas também não buscava que ninguém agradasse ele. Você acha que Paulo estava interessado em alguém bajular? Quantas vezes os coríntios zombaram de Paulo? Quantas vezes o desprezaram? Leia as cartas aos coríntios, principalmente a segunda, você vai ver. Mesmo assim, Paulo os confrontou, sabe como? 1 Coríntios 4,15. Olha como Paulo confrontou os coríntios. Ele disse: porque ainda que vocês tenham 10.000 instrutores em Cristo, contudo não tendes muitos pais, pois em Cristo Jesus eu vos gerei pelo Evangelho. Paulo confrontou os coríntios como um pai, e não como um dos tutores, que eles tinham muitos tutores, mas pai
eles não tinham, eram poucos. E Paulo falou, eu sou um deles, porque eu ganhei vocês para Jesus. Eu gerei vocês em Cristo. E Paulo queria agradar a Deus, e mesmo assim não buscava reconhecimento humano. Paulo não sofria dessa doença maldita dos apóstolos de hoje, chamada megalomania, ou mania de grandeza. Não. Queridos, a glória pertence somente a Deus. Só lhe deu glória. Um dos 5 solas da Reforma Protestante. Parece que se tornou moda e até elogiada, né? Em roubar a glória de Deus em nossos dias. As pessoas querem ser glorificadas junto com Deus. Pregadores, cantores, conferencistas, campanheiros. Não é companheiros, não, campanheiros. Aqueles que vivem de campanha em campanha, e grande maioria desses megalomaníacos tem buscado roubar a glória de Deus e serem reconhecidos pelos homens. Este é o retrato que Paulo havia pintado dos homens dos últimos dias. Que ele diz, 2 Timóteo 3,2, os homens serão o quê? Amantes de si mesmos. Amantes de si mesmos. Avarentos. Olha o que Paulo estava sendo acusado aqui de avareza, de querer o dinheiro. Não, Paulo ele disse, eu não, mas os homens dos últimos dias serão. Eles serão avarentos. Outra, serão orgulhosos. Você sabe o que é uma pessoa orgulhosa, irmão? Não é só aquela que despreza o outro, mas aquela que quando é confrontada, ela não aceita. Isso é orgulho. Os falsos profetas jamais aceitam ser confrontados pela verdade. Olha a diferença de um falso profeta para um pregador que escorregou numa mensagem. Olha a diferença. O cara está pregando, no meio da mensagem, sem perceber, ele falou uma coisa errada. No final da mensagem, eu chamo ele e falo, irmão, você disse isso, é aquilo. Ele diz, amém, pastor, muito obrigado por me corrigir. Na próxima eu já estarei sabendo disto. Não é um falso profeta, ele errou. Ele errou, todos nós erramos. Um falso profeta, quando você diz isso para ele, quem é você para me questionar? Eu sou homem de Deus. Deus estava falando em minha boca. O Espírito Santo, olha, cuidado com a blasfêmia do Espírito contra o Espírito Santo. E começa a falar, nunca vai mudar. Este é o falso profeta. Porque está sossegado em seu erro. Ele está satisfeito nas suas falhas, mas o homem de Deus não. O homem de Deus, ele é corrigido, baixa a cabeça e ele continua. E outra, Paulo diz mais ainda lá em Timóteo, que eles teriam aparência de piedade. E não é o que vemos? Não é o que vemos? Pessoas que se conseguem parecer crentes, mas são verdadeiros filhos do diabo. Parecem crentes, mas são verdadeiros filhos do diabo, enquanto os verdadeiros servos de Deus abrem mão, quando a situação exige, os servos de Satanás exigem direitos que não possuem, independente da situação. Quantos pastores que ao abraçarem a obra, a igreja, eles viram que a igreja não tinha condições de sustentá-los, eles abriram mão. Eu vou trabalhar, porque a igreja não pode me sustentar. Servos de Deus. Eles veem. Os falsos querem nem saber. Você tem que trazer a primícia para mim. Tinha um pastor aqui, inclusive deu aula uma vez no nosso seminário, depois expulsamos ele. Ele falou assim, membro de igreja, primeira coisa, quando ele acordar, que ele tem que pensar é no pastor. O pastor dele. Você conhece ele? Membro de igreja, primeira coisa, vai em loja, membro de igreja vai em loja comprar sapato, primeiro escolha o sapato do pastor. Depois compre o dele, do marido dela, da mulher dele, sei lá, dos filhos. Mas pense primeiro no pastor. Vai numa loja de roupa, pense primeiro na roupa do pastor. Falava bem isso. E dizia isso que é primícia. Você está vendo, irmãos? Independente da situação. E muitas vezes você vê pessoas que congregam ali, que estão extremamente carentes, necessitadas, não apenas física, materialmente, mas também necessitadas de uma palavra,
necessitadas do alimento espiritual, e estes cafajestes, estes trogloditas espirituais estão destruindo a igreja do Senhor e arrancando até o que elas não têm. As ovelhas de Jesus nem têm. Estão arrancando. Eles vão prestar contas de todos os seus atos. Portanto, encerramos hoje do 3 ao 6, embora falando só do 5 e 6, porque já tínhamos falado do 3 antes, 2 domingos, e do 4 no domingo passado. Hoje falando do 5 e 6, finalizando que os verdadeiros enviados de Deus não usam do evangelho com pretextos escusos. Não. Meu irmão me disse uma frase assim, que guardei até hoje. O verdadeiro homem de Deus quer o bem das ovelhas. O falso profeta quer os bens da ovelha. Pessoas que não deram certo em nada na sua vida. Hernando Dias Lopes fala isso, né? Você quer saber quem é uma pessoa chamada para o ministério? Uma pessoa chamada para o ministério não é aquela que tentou bater em todas as portas de emprego, tudo deu errado e ele levou a abrir uma igreja. Não. O verdadeiro homem de Deus chamado para o ministério é aquele que tinha todas as portas de emprego abertas e ele rejeitou para servir o povo de Deus. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus. E Paulo diz, esses têm direito de receber da igreja. Porém, Paulo disse, eu não quero. Paulo rejeitou isso de duas igrejas, de Corinto e de Tessalônica. Ele rejeitou por quê? Porque em Corinto, se ele aceitasse o salário, os falsos apóstolos que já estavam lá iam arrebentar. Não estou falando que ele é falso, que só está interessado no dinheiro. E em Tessalônica, por causa dos transeuntes, aqueles que transitavam pela cidade, os tagarelas ambulantes, que falavam de sofismas e depois acusavam Paulo e Silas e Timóteo de querer tirar proveito dos crentes daquela cidade. Paulo disse, não. Para que o evangelho flua livremente, eu não vou receber nada de vocês. Mas vai em Filipenses capítulo 4, versículo 16, e você vai ver que os filipenses mandaram 2 vezes ofertas generosas para Paulo quando ele estava em Tessalônica. E ele recebeu. E depois agradece na carta. Paulo não era contra isso, mas ele sempre abria mão se fosse um prejuízo para o evangelho. Eu quero agradecer a Deus por esta igreja nunca ter considerado um impedimento, um tropeço, esta questão de abençoar financeiramente a vida de um pastor. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vocês nunca tiveram isso como um tropeço na sua vida. Ao contrário, deixe-me encerrar com isso, com essa lembrança. Ao contrário, foi justamente por causa disso, óbvio que tem outras coisas, mas foi justamente por isto que Deus fez prosperar abundantemente esta igreja no sentido material. Porque é uma pequena igreja e que cuida dela a si mesma, cuida da congregação, cuida da igreja em Moçambique. Já cuidamos de uma igreja 7 anos em Cuiabá, cuidamos de uma igreja em Cruzeiro, São Paulo, na pessoa maravilhosa do pastor Isaac, o qual abriu mão do nosso cuidado de lá para podermos ter condições de ajudar melhor os de Moçambique. Justo nisso, agradecer a ele por isto. Está vendo? Estes são os servos de Deus. Mas porque uma igreja vai lá e abre a mão dela para abençoar, do mesmo jeito que ela está aberta para dar, Deus aproveita que ela está aberta para encher. E essas mãos que abençoam são cheias. Isso não são só experiências individuais não, tá? Crentes individuais já fizeram essa experiência e tiveram grandes respostas de Deus. Mas eu digo até coletivamente, igrejas já fecharam porque são mão fechada. Deus olha para a mão e fala, tu quer a igreja aberta ou fechada? E Deus olha para a mão, vê fechada e fala, quer a igreja fechada, então. Mas se Deus vê a mão aberta, então a igreja vai ficar aberta. Porque quem sustenta é o Senhor. Eis aqui a apresentação do apóstolo Paulo. Verdadeiros pregadores não têm interesses escusos.
Eles querem as almas salvas. Salvas pelo poder do Evangelho. Amém? Que Deus nos abençoe e vamos aplaudir ao Senhor nosso Deus.